com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. E todo dia tem algo novo por aqui. E sua participação é muito importante. Nesta quarta, a pergunta é: o Ministério de Dança é bíblico? O que você pensa sobre isso? Não perca, quarta às 11 da manhã, Musical FM Debates. A gente ouve por aqui. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, Debates. Com o pastor César Cavalcante. Ministério de Dança é bíblico? Dá para defender dentro das 4 linhas da Bíblia a ideia de um ministério voltado para a dança na igreja local? Eu sou o pastor César Cavalcante, sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Na técnica do programa está aqui o Rafael Corte Real e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora 11 984849988 0800 011 984849988. E para tratar esse assunto, estamos recebendo aqui hoje o bispo John Bassi, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, líder do Ministério de Dança da Igreja Renascer há 24 anos, escritor, palestrante, eu acho que agora já deu 25, hein? Tem aí uma escola chamada Praise Companhia de Dança, coreógrafo, diretor de diversos espetáculos de dança, projetos nacionais em que participou, os maiores eventos de shows gospels do Brasil. Ele está sempre envolvido. Idealizador da aula de dança Zoe Dance, que se tornou uma espécie de versão evangélica para quem quer malhar, por exemplo, o corpo, tal, ficar em forma e tudo mais. E mais uma vez está com a gente aqui, é fundador do World Connection Christian Dance Leader, onde discipula mensalmente líderes de ministério de dança em mais de 30 países. Bispo, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Fazia tempo, seja bem-vindo. Fazia tempo, né? Tem que renovar. Verdade. É uma alegria estar aqui sempre. Legal, alegria. E com a gente aqui para discutir esse assunto, estou recebendo aqui mais uma vez o pastor Tiago Alicerce, da Igreja Alicerce
na cidade de Santos, aqui na Baixada Santista. Tem formação em administração de empresa, profissional na área de logística portuária. No Ministério tem formação no Seminário Verbo da Vida, também é teólogo autodidata. Tiago, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, meu irmão. Pastor César, é um prazer estar aqui mais uma vez. O bispo, prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. É sempre uma honra. Maravilha, maravilha. Vou começar então com o bispo. E aí, como que você responde a essa questão? O Ministério de Dança é bíblico? Sua opinião inicial aqui sobre o tema, você já fez falar, mas não era debate, no debate mesmo a primeira vez. Então vamos lá. Né? Bom, quando a gente fala de dança, vamos ter um contexto histórico, cultural, bíblico e até teológico disso. Quando nós falamos da expressão da dança, ela está intimamente ligado ao ser humano. Deus criou o homem, Deus criou a manifestação da expressão corporal, Deus criou o corpo, então é inerente do homem a manifestação da expressão corporal e da dança. Quando nós vamos entender que para nós louvarmos a Deus e adorarmos ao Senhor, inclusive, né, eu estava buscando a raiz da palavra adoração em hebraico, shá, eu acho que é assim que fala, que tem 170 vezes no Antigo Testamento, quer dizer inclinar-se, se movimentar em direção àquilo que nós adoramos. Então, a dança ela se torna assim um meio de adoração, de expressão para o Senhor. Isso é claro, nítido, porque é inerente ao ser humano, é inerente ao homem. Então, se eu posso adorar ao Senhor com a minha voz, se eu posso adorar ao Senhor, como diz Salmo 150, no versículo 4, o próprio Davi falou, louvai com tamborim, louvai com danças, louvai com instrumentos de corda, de saltério, enfim. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Então, quando nós podemos entregar a nossa adoração a Deus, somente com a voz, amém. Com palmas, amém. Com movimentos, amém. Só que existe corpo, alma e espírito. E eu entendo que, olhando a palavra do Senhor, a Bíblia, na sua história, não só falei da criação do homem, de Deus, olhando na história bíblica, desde ali de Miriam, em Êxodo, depois vem para Davi, e depois vem a manifestação da adoração livre pela graça do Senhor. Então, claro, eu posso sim adorar ao Senhor com a minha expressão, com o meu movimento, com a minha liberdade, e colocar isso em adoração ao Senhor. Mas como eu transformo isso no ministério? Hoje existem termos, né? Termos podem ser discutidos. Até existe o termo isso, o termo aquilo. O que eu coloco mais em pauta quando eu falo sobre o ministério de dança, que hoje se utiliza esse termo, né? Claro, em Efésios 4:11 fala sobre o ministério apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Nós somos, então, também uma ferramenta de evangelismo, do Ministério Evangelista. Somos uma ferramenta, e hoje a gente faz tantos evangelismos através da dança, tem alcançado crianças, tem alcançado jovens, enfim, muitas pessoas da arte, enfim. E também nós podemos enxergar que dentro da parte evangelista existe a parte profética, que é a liberdade de nós termos a conexão com o Senhor na palavra e se manifestar com liberdade. Legal. Tiago, sua opinião, para a gente começar aí, inicialmente aí sua opinião. Ministério de Dança é bíblico? Eu vou me posicionar de acordo com a pergunta, que é o seguinte, a pergunta não é se a dança, por exemplo, é uma boa ferramenta para adoração ou louvor, né? A pergunta é sobre se o Ministério de Dança é bíblico, né? E assim, nós não vemos no Novo Testamento, por exemplo, na igreja, a operação do Ministério de Dança. Nós vemos a música no louvor, nos hinos, nos cânticos, mas não vemos o Ministério de Dança. Assim, existe um silêncio nas escrituras a esse respeito. A adoração neotestamentária não cita dança. Não estou querendo dizer com isso que é proibido dançar, ou que dançar é pecado, ou que dançar é do diabo, nada disso. Eu só estou dizendo que a gente não vê no Novo Testamento a dança como ministério, e às vezes, e assim, não conheço profundamente o ministério do Bispo John, não conhecia, a gente está se conhecendo hoje, dá para ver que é um excelente irmão, a gente se divertiu lá nos bastidores, né?
pessoal aqui do estúdio da rádio vai render pro TikTok. Preparou um Reels pro TikTok. Aliás, quando ele chegou, eu falei: você tá preparado para dançar hoje? e sempre que eu venho aqui, Bispo, sempre que eu venho aqui, né? É sempre um prazer estar aqui, é sempre muito agradável, né? Eu sempre venho, não é o caso hoje, mas eu já participei de debates que o tema era mais, vamos dizer assim, acirrado, né? Mas eu sempre parto do princípio que eu estou debatendo com um irmão. Então, a gente vem sempre para chegar em algum tipo de consenso, algum tipo de solução, né? E assim, eu vejo o Ministério de Dança mais como uma liturgia que pode ser bem executada, mal executada. Eu já vi coisas bonitas, já vi coisas feias, né? Então, vamos dizer assim, minha perspectiva é mais nesse sentido, né? Que às vezes isso tem ganho na igreja, às vezes um papel excessivo em alguns casos, né? Já vi muita gente pregando coisas sobre esse tema que não cabe, né? Já vi gente pregando, por exemplo, que a dança na igreja está destronando os principados e as potestades, e se não tiver dança na igreja, o ministério evangelístico, por exemplo, não vai avançar, ou a igreja não vai avançar. Então, às vezes, existem alguns excessos, mas assim, a dança como liturgia, como uma opção artística, ela pode servir à igreja ou não, né? Agora, o ministério em si, né, como a gente pensa ministério conforme o Novo Testamento, a gente já não vê, já há um silêncio nas escrituras sobre isso. Ok. E a sua opinião, ouvinte? Lá no Instagram, tem lá nos stories do Instagram a pergunta, né, uma enquete, se o Ministério de Dança é bíblico ou não. 41% está dizendo que sim, 59% está dizendo que não, mas esse número pode mudar à medida que você passe por lá e deixe o seu voto, deixa lá a sua opinião também. No final do programa a gente volta com esse resultado. Bispo John, vamos lá, parece que no Novo Testamento é um pouco mais, essa ideia da dança é mais rarefeita, né? Ou não? Não, você, pelo contrário, como pelo que você... Inclusive eu estou lançando um livro, tá, esse ano, que fala de 58 passagens bíblicas claras. Eu vou citar algumas aqui. É tão interessante que legal. A expressão, quando a gente vai olhar, e hoje a expressão da dança, de ver historicamente, né, a expressão da dança, até nos dias atuais, nessa geração que nós estamos, final do século XX, século XXI, ela tem sim, né, se expandir, chamada a atenção. Tanto é que estamos nesse tema aqui. Tem um versículo que me chama muita atenção, em Atos 3:7, onde Pedro e João teve a cura daquele homem do coxo, né? Ele fitou os olhos e ele levantou ali, erguendo-se de um salto, ficou em pé e começou a caminhar, e andando e saltando, dançando, entrou no templo. Aqui não está falando de ministério, mas aqui está falando de uma pessoa que foi liberta, curada e transformada, e ele passou a ter a liberdade para adorar a Deus. Aonde? Dentro do templo. Com certeza, se tivesse algumas pessoas, né, contra ali aquela com religião, ia falar, não vem dançar aqui, mas pode ficar paralítico na frente do templo, mas não pode dançar aqui no templo, né? Em 1 Coríntios 6:19, no versículo 20, tem um versículo que chama muita atenção também, que fala assim: foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Pronto. Como é que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Eu glorifico a Deus com o meu corpo, com os meus movimentos. E quando a gente fala de dança, é lógico, existe a simplicidade da dança, que são movimentos como bater palma no ritmo. Você dança. Sem tirar o pé do mesmo lugar, você pode dançando, balançar o corpo. O que é dança? A gente tem que desmistificar a dança. Dança é movimentos através de um ritmo, de uma melodia. Nós que somos cristãos, nós fazemos isso em adoração a Deus. Nós fazemos isso em liberdade ao Senhor. E é tão nítido a expressão da dança quando nós vemos uma criança. É impossível ver uma criança ouvindo uma música e naturalmente, na tua pureza, não se expressar. Então eu sempre ministro até aqueles que fazem parte do Ministério de Dança, porque eles têm um coração, como Jesus disse, como de criança. Ei, vai para adorar ao Senhor, vai para buscar a Deus e vai para ser um instrumento. Então glorificai a Deus com o vosso corpo. E Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ué, mas você está levando tudo isso para a dança? Não, estou levando tudo isso para a expressão livre.
a expressão que nós temos da liberdade está diante de Deus. Através do corpo. Se eu estou no templo do Senhor, eu canto. Tem uns que gostam de cantar mais alto, gritar, glória a Deus, às alturas, amém. Outros gostam de ficar mais quieto. Outras pessoas, já até falando sobre dom, ele tem uma certa maior liberdade para se ajoelhar. Tem gente que para se ajoelhar, eu lembro, o pastor dizia, vamos se ajoelhar, fica meio receoso. Então não tem a liberdade corporal, nem a lei de levantar os braços. Tem gente que na igreja, para levantar o braço, fica aqui. Não levanta. Porque existe prisões, existe... Então, a expressão corporal e a dança, ela promove essa liberdade. Quando se tem um ministério de dança, e hoje mais organizado, vamos dizer assim, hoje é algo mais organizado. Assim como Davi, quando trouxe a arca, em 2 Samuel 6,14, ele organizou o ministério de louvor. Ele organizou os levitas. Então ele falou assim, Asaf, Emã e Jedutum, durante 24 horas vocês vão coordenar uma adoração a Deus ininterrupta. E a Bíblia fala que Davi dançou com todas as forças. Olha, com toda a liberdade. E qual foi a resposta? Foi a esposa dele falando, Mical, né? Ô Davi, o que você está fazendo? Você é um rei, cara. Você tem uma posição, uma postura. Você tá aí, parece um vadio qualquer. Né? E Davi teve que responder, olha, Mical, desculpa, mas Deus escolheu a mim, não teu pai, para reinar sobre Israel. Ainda mais me humilharei e dançarei e fazer o que for preciso para adorar e agradecer o nome do Senhor. Então legal. É nisso que a gente tem no coração e no espírito. Tiago. Eu separei aqui, por exemplo, e com isso, assim, eu quero deixar claro, não estou dizendo que é proibido dançar na igreja ou nada do tipo, ou que não se deve dançar, né? Mas, por exemplo, aqui em Efésios 5,19, o apóstolo Paulo vai dizer, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Em Colossenses vai dizer, a palavra de Cristo habite em vós, Colossenses 3,16, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Tem outro texto, não separei aqui, mas vai dizer que assim nós seremos cheios do Espírito, né? Com salmos, cânticos, hinos espirituais. E nós não vemos aqui na doutrina apostólica, pelo menos na igreja ali no início, a presença da dança. Não sei se por uma questão cultural, porque a igreja primitiva, né? Ela começa herdando a prática do judaísmo já da sinagoga, que era uma influência da cultura grega sobre o judaísmo, porque o culto judaico do templo era um culto baseado em cerimônias, em ritos, né, em liturgias, aquela coisa toda. Quando tem todo um contexto histórico, o judaísmo começa a ir para a sinagoga, você já tem a centralidade ali na Arca da Torá, que eram, né, eles tinham o centro da reunião dos judeus na leitura dos textos da Torá, né, ali na prédica dos textos, a análise, o ensino. É esse judaísmo que a gente vê, por exemplo, Jesus praticando ali. Ele vai na sinagoga, faz a leitura de Isaías 53, né? Você tem ali Jesus era reconhecido como um rabi, que é um rabino, um mestre judaico, né, da Torá e tudo mais. Então a gente não vê na igreja a presença essa preocupação em ter a dança como um elemento litúrgico imprescindível. Então, claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é o meu ponto assim, de crítica com relação a isso, não da presença da dança, mas às vezes de uma certa teologia que põe a dança num papel que a dança não possui. Para mim, dança é o seguinte, é uma expressão artística, é uma liturgia, ela pode, assim como o louvor, assim como eu já fui em cultos, que durante o culto o pastor estava pregando e você tinha um pintor fazendo uma imagem quadro lá, inspirada na pregação. É uma coisa bonita, é belo, né? É uma expressão artística, carrega uma mensagem, tem um certo simbolismo, embora a gente também não veja na Bíblia, não é uma coisa para se censurar, né? Desde que aquilo seja coerente. Então, a minha posição, eu não sou de forma nenhuma contra que exista a expressão de dança na igreja, se cabe, se é bem feito, se tem arte, né? Se tem beleza, se tem louvor, se tem virtude, né? E tudo mais, maravilhoso. Mas às vezes a gente vê, e muito por conta de que certos setores da igreja evangélica, às vezes compensam uma certa
a escassez de bom conteúdo teológico com o entretenimento. Esse, para mim, é o grande ponto. Isso eu já discordo. Quando o entretenimento assim, rouba a centralidade do ensino. E do bom ensino e do ensino bem fundamentado. São duas áreas, né, pastor? O ensino é uma coisa. Tanto é que os cultos começam na sua normalidade com música, com louvor, né? Nós chegamos porque para nós faz parte da nossa cultura, mas eu não vejo isso exatamente como algo necessário, mas é cultural. Então Davi não viu algo necessário quando ele trouxe a Arca da Aliança, ele instaurou 24 horas de louvor. Mas isso não é... Os anjos louvam 24 horas por dia. Você não vê necessário. Mas por que os apóstolos não fizeram isso então também? Entende? Não, talvez a Bíblia não fale especificamente, mas nós vemos o contexto. Então, a Bíblia nos mostra, o judaísmo, por exemplo, ele não é monolítico na Bíblia. Existem vários judaísmos, existem vários momentos, isso, né? Sim. Então, sim, a expressão de Davi com dança nos autoriza a dançar. O povo hebreu, eu estava estudando, inclusive eu vou lançar um outro livro, um projeto, eu tenho isso como um chamado agora de escrever, sobre as festas bíblicas hebraicas. Na sua grande maioria, a celebração da Páscoa, enfim, de todas, a manifestação da dança é presente, inclusive culturalmente, né? A gente está falando do povo. Os salmos são dançáveis. Eu não sei se essa palavra existe, mas todos os povos possuem a sua dança. Os judeus gostam de dançar. E por que não? Agora pensando nisso, pastor, a gente vê... Vamos falar do Brasil, nosso país aqui, nossa cultura. Enquanto... e a gente não... Eu sempre falo que eu não critico quem não gosta de dança ou quem não gosta de dançar, porque isso é pessoal. Claro. Né? É um talento, é um dom artístico, é uma liberdade de cada um. E não está errado ou certo quem não dança ou não dança, enfim. Mas vamos pensar isso, vamos olhar a nossa cultura, o quanto que nós vemos na nossa cultura crianças, você está falando ali de TikTok, de rede social, no celular, crianças, adolescentes, adultos também, que são influenciados, e talvez seja uma grande arma, vamos falar assim, do inimigo, vamos usar esse termo, para arrebanhar jovens para sensualidade, para, né, vamos colocar a palavra mais pesada, até uma prostituição, né, lasciva, enfim, que vai promover a nossa cultura. A gente liga a televisão, a gente vê a internet, como o inimigo, vou usar dessa forma, tá? Tem usado ferozmente a arte para levar pessoas à grande malignidade. Porque não a igreja, de um modo sábio, como tem aqui uma rádio hoje, não tinha a rádio antes, na época de Jesus, hoje se tem para proclamar mais o evangelho. Porque não a igreja, né? E aqueles que têm esse dom, como eu, sou formado em dança, minha esposa, meus filhos são também tem esse dom específico, por que não olhar essa maneira de adorar a Deus como também um instrumento de alcançar vidas, né? Um instrumento de falar, olha, existe uma alegria que é adorar o Senhor. Você não precisa dançar no carnaval, pular no carnaval, mas você pode sim. Você tem esse dom? Entrega para Deus. Existem louvores diversos, de todos os ritmos, de todas as maneiras. Pega isso que você faz, que você tem alegria de fazer, porque tem gente que nasce com esse... Quem nasce com dom de cantar, canta a todo momento. Quem nasce com dom de dançar, igual a minha filha, tem 9 anos. Ela já faz balé, ginástica, ela levanta a perna. Já é toda molinha, já desde... Já tá cambalhota. O que eu vou fazer com a minha filha? Eu vou colocar ela numa caixinha? Não. Ei, pega isso que você tem, entrega ao Senhor. Olha, dança um louvor com isso que você tem. Ah, mas aonde? Em qualquer lugar. Na sala, no culto a Deus, ali na congregação da igreja, nas ruas falando do amor de Jesus. É isso, pastores, que a gente acredita. Que existe essa forma, porque de alcançar, e eu acredito ainda mais, se nós não acordarmos, vai falar, opa, isso sim é uma ferramenta, sim. Você falou algo muito importante. Se for com bom senso, sim, com ordem, exatamente, com decência, com um entendimento espiritual de santidade, daquilo que é belo, mas não é profano. Então, sim, nós vamos pegar tudo isso, colocar diante do Senhor, e aquilo que é só belo para os olhos será também belo para os olhos e vai poder nos edificar na palavra. O pastor tem uma igreja em Santos, né? Isso. Eu me lembrei, quando você estava falando, vai fazer, eu acho que uns 20 anos atrás, tem um teatro Coliseu lá. Tem. Eu lembro numa terça-feira,
nós locamos lá o Teatro Coliseu de Santos para fazer uma gravação do nosso primeiro espetáculo de dança contando a vida de Esther. E tinha lá 900 e quase 1.000 pessoas lá. Tivemos salvação. Foi uma noite incrível, numa terça-feira. Foi o nosso primeiro projeto. Foi em Santos. Exato. E a gente leva a palavra através também, com histórias bíblicas, através da dança. Pastor Tiago. A dança, ela tem... Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, né? Eu lembro que nós fazíamos muito evangelismo nas praias, né? Nas férias, com danças, com coreografias, com aquelas coisas... não lembro como chama mais, mas era uma espécie de break, mas então a tipo gente dança de rua, vinham né? missionários, ensinavam o pessoal a fazer. Então, claro, de jeito nenhum eu quero estar válido, aqui na né? posição Questão do evangelismo. não pode dançar, não é isso, né? Mas assim, o que a gente vê hoje, no meu caso, a minha grande preocupação, né, é quando a gente, quando a igreja, você comentou muito bem, por exemplo, sobre o TikTok, sobre o carnaval, né? O grande problema, às vezes, na igreja, é quando a gente diz assim, olha, não dance no carnaval. E a gente faz uma opção evangélica do carnaval na igreja. Ou não dance com o seu marido, não vá com o seu marido dançar. Às vezes, muitas mulheres me perguntam, poxa, meu marido não é crente, ele quer sair para dançar e eu não quero dançar. Né? E às vezes a pessoa, mas eu danço na igreja. E às vezes, de uma certa forma, a gente percebe que há uma preocupação que a igreja tenha uma opção gospel, ou evangélica, ou profética, aí os adjetivos variam, de coisas que na verdade... Uma versão evangélica. Uma versão evangélica de tudo que rouba muitas vezes a centralidade da palavra. Esse para mim é o grande ponto. Sim. A gente precisa ter as duas coisas. Porque a forma de cultuar externamente, ela pode ser bela, expressiva e ainda assim hipócrita, ou ainda assim... Sim, assim como um pregador. Exatamente. Pode pregar exatamente. Um pregador pode pregar corretamente a palavra e ele não está com o coração Exatamente. e não está vivendo. Então a grande questão é que estas coisas não podem substituir a centralidade da palavra, do ensino, e não podem de jeito nenhum transformar a igreja num lugar de entretenimento, alienação, escapismo. A igreja precisa ser centrada na palavra e no bom ensino da palavra. E aí a dança cabe como expressão do louvor. Sim, e eu concordo. Com certeza, eu ela acredito cabe. que nós tendo a base da palavra, tendo a base daquilo que é coerente, e é interessante você falando isso. E eu tenho uma experiência engraçada para contar. Depois eu quero contar. E pastor, há uma preocupação nossa. Porque assim, a minha família, a gente eu sou envolvido com artes desde 85. Participei de karatê, participei de taekwondo, inclusive na luta. Eu não quis mostrar que a gente fez uns movimentos ali. Mas eu sempre fui envolvido com arte. Quando eu descobri que eu posso fazer isso pro Senhor, mas com a direção, eu falo, opa, eu posso alcançar vidas, eu posso ter liberdade. E é tremendo, aqui assim, 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso que ele perguntou, que vai fugir aqui do assunto. Eu sou o mediador que tinha que trazer todo mundo pro assunto, mas eu que vou fugir. Que ele falou assim, a mulher, o marido lá não é crente, é ímpio do mundo, não sei o quê, e ele quer sair para dançar. Pode isso, Arnaldo? Ou não? Porque aí é no mundo. Então, vem dançar na igreja. Por isso que a gente criou os 85. Mas aí o cara não é crente, pô. Eu sei. Então, mas aí, entre os... Sabe onde tá os 80? Esse projeto que a gente criou em 2014, ela dança, né? Tá dentro de academia. Entendi. A gente tem hoje mais de 500 professores dentro de escolas de dança, academia, dando aula, a pessoa perdendo peso, mas não com a música lá, senta, quica, levanta, não sei o que, o bumbum, enfim. Tá ali não. Falando palavras de alegria, de júbilo. E lógico, isso é na contramão. É uma coisa, nossa, é muito diferente. Mas é uma possibilidade, né? Então nós temos maneiras, e eu acredito que a igreja, de uma forma, dessas múltiplas formas de nós administrar o nosso dom com santidade, com coerência, a gente pode aplicar isso. No nosso ministério a gente tem algum tipo de ousadia de criar projetos pra gente ir lá. A gente tem os flash mob que vai lá a gente tem um movimento só de street culture, que é a cultura de hip hop
pra gente ganhar os loucos lá da periferia. Nós temos um grupo grande que a gente vai na periferia, não adianta a gente chegar de gravata, bonitinho, falando bonito, ou arrumadinho, não. Vai no hip hop e ganha essas vidas, ali leva a palavra do Senhor e a gente pode alcançar essas vidas de maneira estratégica. Bom, fala aí, eu quero saber do que você quer contar. Conta aí. Então, eu tive uma experiência alguns anos atrás, né? Eu fui numa igreja e já na porta da igreja tinha um manequim vestido de sacerdote com o peitoral, com as pedras, né, tudo mais. Aí entrei na igreja, foi no interior de São Paulo, entrei na igreja, aí a igreja era cheia de símbolos, né? Então tinha um vaso enorme com azeite, umas pedras de vidro que simulavam assim diamantes enormes, chofares, uma mistura bem louca assim de coisas judaicas, né? E aí tinha a plataforma onde eu ia pregar, tinha a banda do louvor, em cima tinha uma outra plataforma com um trono, celofane brilhante embaixo, umas coisas, iluminação, né? Aí o pessoal que estava comigo, que me acompanhou, nossa, mas que igreja, né? Esquisita, vamos falar a verdade. Esquisita, né? Aí o pastor lá da igreja, não, porque aqui tudo é profético, tudo tem um sentido profético. Aí entraram umas meninas dançando, aí fizeram batalha espiritual com tambores, né? Eu não sabia se eu estava na África, se eu estava no Brasil, onde é que eu estava. Aí, ok, no dia seguinte, nós fomos, porque eu fui pregar 3 dias nessa igreja, né? No dia seguinte a gente foi comer churrasco. Aquela coisa, né? Fizeram um churrasco ali pra mim, pra minha equipe e tal. Aí, e a gente ficou muito intrigado com aquilo, muito intrigado com aquela decoração excessiva, o simbolismo excessivo e essa coisa da dança, um tribalismo, batalha espiritual, uma coisa meio mística, parecia que estava até, não sabia se estava na igreja, se estava no candomblé, uma coisa esquisita, né? Aí eu cheguei no pastor e perguntei assim, pastor, o que o irmão fazia antes do ministério? Porque eu achei que ele ia falar, eu era pai de santo e me converti. Essa era a resposta que eu esperava, né? Aí ele falou assim, não, pastor, aqui eu tive uma experiência com Jesus, eu era carnavalesco. Eu construía os carros alegóricos aqui da minha cidade. E aí eu entendi, né? Porque que para ele tudo era celofane, purpurina. Isso são múltiplas formas. Sim, mas o que eu tô dizendo é que E tinha gente na igreja. Tinha gente, lógico. E você foi pregar lá. Sim, e a bênção tá aí, né? Nem sempre, mas ok. Mas a questão é que a gente precisa... nós podemos ter a dança, podemos ter o que for. Menos, lógico, a gente não pode justificar misticismos sincréticos só atribuindo o adjetivo de profético, que é o que tem acontecido muito no Brasil. Mas o que precisa é sempre não perder o foco na centralidade da palavra, na centralidade da pregação do evangelho, porque o que liberta, salva é o evangelho, é a palavra. Bom, eu vou pedir que você mande sua opinião para cá no WhatsApp 011 98484 9988, 011 São Paulo 98484 9988, e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, já trazendo a sua opinião sobre o tema. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Se você já tem uma formação de terceiro grau,
eu tô falando antigamente a gente falava primário, segundo grau, né? Primário, ginásio, segundo grau e a faculdade. Agora é ensino fundamental, o ensino médio e a formação acadêmica da universidade, da faculdade, da sua escolha, né? Então, estou falando para alguém que já concluiu o terceiro grau, você já tem uma formação em qualquer área, tá? Sei lá, você é dentista, você fez enfermagem, você fez a faculdade, você fez algum curso de faculdade. Presta bem atenção. A FTB, em parceria com a maior universidade do norte do Brasil, a UNAMA, estamos lançando a próxima turma de especialização. Estou falando de uma pós-graduação que tem a duração de 12 meses, mas você faz sem sair de casa por um preço ridiculamente baixo para essa primeira turma. Deixa eu explicar. O projeto é especialização, é pós-graduação, né? Chama-se especialização em teologia bíblica avançada. Teologia bíblica avançada, que você vai se tornar especialista, você vai ter uma pós-graduação sobre os entendimentos, as verdades, os ensinamentos bíblicos por meio desse curso de especialização. Esse curso é 100% online, você não precisa ir em lugar nenhum, você acessa da sua casa, até do celular. É uma plataforma fluida, você tem vários formatos dentro desse curso. Você vai ter, por exemplo, de podcasts a aulas com o reverendo Hernandes Dias Lopes. É um curso com reconhecimento do MEC, professores renomados, tá? É um curso que se destina a estudantes, pessoas que já têm uma graduação em qualquer área do saber, qualquer área, tá? De humana, eu sou médico, de exatas, eu sou professor, tenho pedagogia, tá? Não importa qual, se tem um curso de nível superior com reconhecimento do MEC, tem. Então é para você essa oportunidade. Eu já vou falar o preço aqui já. Mas esse curso eu consegui, por exemplo, trazer para esse projeto o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então ele tem aqui várias aulas, tem a contribuição, né, do pastor Hernandes Dias Lopes. E então, se você tem interesse em se formar em teologia bíblica avançada, se prepare para uma jornada transformadora, onde a Bíblia, como palavra de Deus, vai dar o tom sobre isso. E junto com o reverendo Hernandes Dias Lopes, tem vários outros professores, o professor Dr. Roberto Renner, enfim, vários outros professores. E o que você vai estudar? Tem mentoria cristã, as novas formas de pregação, bibliologia, oratória na teologia, antropologia, cultura e filosofia, exegese bíblica. Olha, aprendi exegese bíblica com o reverendo Hernandes, hein? Teologia do Novo Testamento, hermenêutica bíblica, apologética, teologia do Antigo Testamento, tudo, ensino digital, teologia aplicada, enfim, tudo isso durante 12 meses. Agora, deixa eu explicar para você o valor desse projeto. Você paga R$ 155 por mês. Peraí, não, falei errado. Você paga, acho que R$ 99 por mês, tá? Você paga R$ 99 por mês. Então, se você tem interesse, no cartão, esses 99 por mês, você passa o cartão e paga R$ 99 por mês. Tem como você pagar em menos vezes, aí você paga um pouquinho mais caro e paga mais rápido, tá certo? Esse preço não existe, então esse preço de R$ 99 por mês, você paga, são 19 parcelas de R$ 99, ou você pode pagar mais rápido, pode pagar à vista, por exemplo, com um mega desconto, né? Você tem aí mais de R$ 500 de desconto à vista, bem mais. Mas para você saber mais, me chama no WhatsApp que a gente está usando hoje, tá? Para essa possibilidade, por exemplo, você está pensando, mas é para o teu marido, né? Teu marido falou, se você souber, se o pastor voltar com a oportunidade lá da pós-graduação, já anota para mim, porque ele não pode ouvir o rádio e tal. Então, anota aí o número, salva o nosso número aí no seu WhatsApp, 011 São Paulo, 9 7511 3385. 11
97511-3385, 7511-3385. Nesse número, você chama, coloca teu nome, tracinho pós-graduação, tá? Nome, tracinho pós. Meu nome é Paulo. Paulo, tracinho pós. Meu nome é Roberta. Roberta, tracinho pós. Tá certo? Então, coloca teu nome, tracinho pós ou pós-graduação. E a gente já entende que é a primeira vez esse ano que nós estamos abrindo vagas para essa turma. Nós já já matriculamos, eu não lembro exatamente, mas uns 300 alunos no ano passado. E era para ser em fevereiro, mas estamos abrindo essas vagas agora em abril. Você faz no seu tempo, sem sair de casa. E, cara, pós-graduação, teologia bíblica avançada, tendo como professores, inclusive, o reverendo Hernandes Dias Lopes, conteúdo da FTB, com reconhecimento do MEC, por R$ 99,00, cara. Então, você passa no cartão, é R$ 99,00 por mês. Para isso, para saber mais e fazer a inscrição, 97511-3385, 97511-3385. As vagas são limitadíssimas. 97511-3385. Só colocar teu nome, tracinho pós, e a gente manda o link para você entender melhor. Qualquer dúvida é só chamar. 11 São Paulo, 97511-3385, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates. E aí, Ministério de Dança Bíblico? Não? Como funciona a dança no culto cristão, na liturgia cristã, na vida do cristão? Eu comecei o bloco com o Bispo Johnny e depois eu passei para fechei o bloco com o pastor Tiago. Volto aqui com o Bispo John, tá contigo. Sim. Eu falo que o nosso louvor, a maneira com que aquele que tem a liberdade de dançar, a gente louva além de palavras. Existe uma intensidade quando a gente coloca um movimento na adoração. E existe uma liberdade quando nós podemos nos manifestar em adoração ao Senhor. A palavra diz que Jesus veio à terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aqui, olha que interessante esse versículo. 1 Coríntios 12, isso aqui é Novo Testamento, de 4-7 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, quando nós podemos ter a liberdade de se expressar com o nosso corpo em liberdade, em adoração, eu sempre brinco, né? Falando assim, olha, a gente tem tanta liberdade quando vai ao estádio de futebol para pular, para se expressar ao máximo. Meu filho foi domingo agora, ele voltou rouco, ele pulou, né? Só não pulou porque o Corinthians não fez o gol, mas tudo bem. Mas estava ali torcendo. Só passou raiva, então. Só passou raiva. Mas ele veio de lá, entregando toda aquela energia ali para aquele time. Por que não fazer isso para o Senhor com toda a liberdade, com toda a ordem e decência? Sim. E isso é importante. Tem outro versículo que eu queria deixar, que aí é uma palavra profética para a gente meditar. De Jeremias 31:13. É uma palavra que nos leva à igreja. Então a virgem se alegrará na dança. A virgem está representada a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Então vai acontecer. Como também os jovens e os velhos juntamente. Eu estou ficando daqui a pouco com os velhos dançando. Já não estou tão jovem assim. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Jeremias 31:4 diz: eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída, mais uma vez você enfeitará com guizos, e sairá dançando com os que se alegram, com os que se dançam.
É tão interessante ver e estudar essa palavra, como está dizendo também, e a gente vê nos tempos de hoje essa manifestação mais forte dessa liberdade da dança e da expressão. E eu acredito que Davi, ele tipifica, que o Antigo Testamento fala do Novo Testamento, sim? Davi tipifica quem? Entrando em Jerusalém. Tipifica Cristo. Sim, pastor? Sim. Mas você fala na arca lá, dançando? Entrando em Jerusalém, levando a arca. Até porque ele entrava com a arca, né? Exato. E Cristo era Davi mais a arca entrando em Jerusalém. Exatamente. Então, Davi tipifica Cristo no Antigo Testamento. E ali é uma ação, se não a mais importante do reinado de Davi, é trazer a arca ali da casa de Obed-Edom e levar para Jerusalém. E ali ter o louvor 24 horas, e ali ele ter a geração de Davi. Se nós formos olhar em Apocalipse, nós vemos também que o Senhor vai resgatar a sua igreja, e ele vai, e nós iremos para onde? Para a Nova Jerusalém, Apocalipse 21. E o que vai acontecer? Aí eu fico no meu lado de expressão corporal e dança. Eu acredito que, como Davi, a igreja vai ter liberdade para também ir dançando, se alegrando, pulando, jubilando, né, na vinda do Senhor. E aí cabe Jeremias 31. Então, a igreja, a virgem vai se alegrar na dança. A virgem vai se manifestar em dança, em alegria, porque uma coisa eu falo: não tem coisa melhor do que ser livre para adorar a Deus. Amém. E não ter resistência. Tiago. Eu concordo. O que a gente precisa sempre ter em mente, né? Eu não quero fazer o papel de chato, mas já vou fazendo. Não, tem que fazer pra gente. É porque eu sou pastor há 20 anos, né? E estou envolvido com o ministério há 30 anos. Então, a gente já viu muita coisa, né? E o que é muito frequente, por exemplo, né? Hoje a gente vê uma configuração na igreja, na nossa igreja evangélica, onde o culto tem assumido muito uma estética bastante secularizada, muito próxima do show business. E isso, às vezes, pode ser enganoso, no seguinte sentido. Por exemplo, hoje, quando muitas vezes você vai num culto, fui num culto outro dia, numa igreja, que eu não conseguia ouvir a voz da pessoa do meu lado. De tão alto que estava o som, e era uma apresentação de uma banda, e a gente ali lutando para conseguir cantar junto. Então, enquanto que o louvor neotestamentário é mais uma expressão de uma comunidade que canta aquilo que acredita e canta comunitariamente. Então, às vezes a gente vê a nossa cultura, às vezes se sobrepõe àquilo que a gente vê de mais valioso nas Escrituras. Então, por exemplo, o louvor nas Escrituras, no Novo Testamento, ele é muito mais uma expressão comunitária de adoração coletiva e oração coletiva do que uma apresentação ou de que uma experiência catártica ou do que um entretenimento. E às vezes a gente está chamando de louvor uma coisa que não é louvor só porque tem música. Às vezes a gente chama de adoração uma coisa que não é adoração só porque tem música e letra evangélica, entende? Então, então eu discordo, da posição. Depois eu vou fazer o contraponto. Eu entendo que uma pessoa... eu concordo com Eu entendo que uma pessoa pode estar na igreja, sim, cantando com a banda, dançando, sim, de mãos levantadas, chorando, e não necessariamente está adorando a Deus, porque Deus se adora em espírito e em verdade. E espírito em verdade é uma... Mas como julgar isso? Não dá também para julgar isso, não, né? Mas dá para... Mas eu não estou falando pra gente... Ele não está dizendo, dizendo que é possível que aconteça. Eu não estou falando pra gente julgar. É possível que aconteça. Eu não estou falando pra gente julgar. Não é meu papel, nem o seu, nem do pastor César, a gente ficar apontando os irmãos. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão julgar a si mesmas. Sim. E é isso que é muito importante. É importante a gente fazer o que fazemos, sabendo o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Sim, e às vezes na igreja a gente está chamando as coisas de louvor, de adoração, de culto, de igreja e tal, só porque está acontecendo dentro do templo ou dentro da organização religiosa. E nem sempre a organização religiosa, o ambiente religioso, ele está necessariamente expressando aquilo que é verdadeiro. Sim, eu concordo em partes. É claro que E há uma essência, né, no teu coração de entender. Há uma sutileza. É sutil. Claro, e outra, para tudo, né? Para todas as formas. Lógico. Né? De se colocar diante do Senhor. Porque ao ponto que a gente se coloca diante de Deus, está se expondo já. Você vai ser um pregador? Então,
cuide das suas palavras. É a parábola Você vai do cantar... fariseu e do publicano. Os dois estavam no templo Então, adorando. Mas só um foi para casa justificado. Então, aí existe a multiforme graça, a multiforme formas de louvar. E a gente tem que... a gente precisa ter um olhar, claro, da igreja. O olhar da igreja, claro que é um olhar também de compaixão, de amor, de entender que cada um tem que adorar a Deus. Eu enxergo assim, da forma e da liberdade que Ele propõe, dentro de uma ordem de decência e uma organização. Quando a gente tem isso, igual, vou dar um exemplo, você está lá na sua igreja, se une lá 4 crianças que amam dançar, enquanto você está tocando, elas estão dançando. No nosso culto, as pessoas são livres para bater palma, dançar à vontade, é louvor. E se pessoas que é voltada a isso começam a se agregar, começa a se nascer também pessoas que têm dons parecidos, unidos, parecidos, com o mesmo propósito. E eu acredito que isso nasceu no Ministério de Dança. Em 2000, na minha conversão, junto com a minha esposa, até para mim foi... para eu entrar para ali, que não era nem ministério, não chamava ministério no ano 2000, era um grupo de gestos. Era grupo de gestos, né? E eu lembro que tinham 7 meninas ali Só que eu vinha das artes do mundo secular. Eu tinha 20 anos de idade, eu me converti com 20 anos só. E eu vi um chamado de Deus falando, ei, entrega esse dom. E Deus começou a me dar, colocar muita coisa no meu coração. Falou, olha, isso que você faz, esse dom que você tem, que eu já era diretor, coreógrafo, enfim, você pode fazer para mim. Eu lembro que quando eu entrei no Ministério de Dança, houve existiu, não na minha igreja, mas por certas pessoas existia. Pô, você é homem, você vai estar no grupo de dança. E o que ficava na minha cabeça? Falei, pô, quando eu dançava no mundão lá, me arrebentando, ninguém falava nada. Agora eu quero fazer isso para Deus e vocês estão me repelindo, vocês estão falando, não pode. Então, graças a Deus que eu pude ouvir a voz de Deus e seguir, e continuar, e começar a estudar a palavra. Lucas 6:23 é um versículo que eu me baseio demais. Jesus falou, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria e dancem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram profetas. Aqui Jesus, e a outra vez que eu vim aqui, eu falei de uma passagem de Jesus, porque me perguntava, Jesus dançou? Jesus já dançou? E aí? Como é que é isso? Né? E eu vim com um versículo que fala exatamente isso, porque aí é bom para dar um contraponto. Lucas 1:41. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se, se movimentou em seu ventre, se encheram do Espírito Santo. Ali. Jesus providenciou vinho numa festa de casamento. Então. Que era um lugar onde se dançava. Onde se dançava, lógico. E o vinho ajuda as pessoas a dançarem com mais alegria. Com mais liberdade. Então, Jesus não é contra a dança, senão ele não tinha feito vinho, tinha falado assim, olha, é melhor não fazer vinho, vamos fazer um suco de uva aqui. Agora, não está organizado isso no Novo Testamento como está organizado, por exemplo, o ministério do profeta, não sei o que e tal. Então, mas aí a dança entra o quê? Ela é uma ferramenta ministerial. Meio que espontânea? É uma ferramenta espontânea, sim. Porque assim, quando eu falo do evangelismo, quando eu falo de evangelismo, eu uso a ferramenta ministerial da dança para, por exemplo, ir para um flash mob e ir para a praça, na Praça da Sé, chamar pessoas e levar. É uma ferramenta, porque a arte é bela. Deus criou todas as coisas para Ele, por meio dEle. Então, quando eu organizo isso, que eu posso usar como evangelismo, eu posso usar para contar uma história bíblica, assim como a gente faz os espetáculos. E eu posso usar também para representar uma palavra. Entendi. Tem ouvintes, eu falei que ia soltar e eu acabei esquecendo, e a hora tá terminando o programa. Solta aí, Rafa, pelo menos 2. Olá, meus irmãos da Rádio Musical, quem fala é o pastor Duílio Flamino, da Assembleia de Deus, Paraguaçu. É o seguinte, a respeito de se existe ministério de dança ou não, biblicamente não existe. Não existe também dança profética. Outra coisa, muita gente utiliza da base bíblica dizendo que Miriam dançou. Só que Miriam dançou quando tinha 90 anos de idade. Eu nunca vi uma véia dançando no meio da igreja. Eu já vi. Só menininha nova. Muitas. E muitas das vezes com trajes... Muitas. Com indumentárias que não é legal, que traz sensualismo na igreja. Olá, pastor César, bom dia, meu nome é Rodrigo, sou pastor da Igreja dos Irmãos do Espírito Santo.
Eu queria fazer uma pergunta para o bispo. Ele citou aí alguns termos, mas eu queria apenas um versículo que mostrasse, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dança como expressão de culto dentro do templo no Antigo Testamento ou na igreja, na Assembleia no Novo Testamento. Bom, não dá tempo de responder tudo que chega, mas se o bispo quiser ficar à vontade para responder. O que eu falei foi mais versículos aqui. Eu acho que ele tem que prestar atenção na rádio. E a sensualidade Posso defender agora? A dança é o tabernáculo de Davi em Jerusalém. Durante o reinado de Davi era marcado pela espontaneidade. Isso não é o templo, o tabernáculo de Davi que substituiu o templo, né? Porque o templo ainda não havia sido construído, mas substituía ali o tabernáculo de Moisés, que ele retirou. Então a sua posição é que eu não sou contra mas não está organizado no Novo Testamento. Eu não sou contra a dança. O que eu digo é que às vezes existe um excesso quando, e não vejo isso que, por exemplo, é o que o bispo John faz, mas que a gente vê às vezes. Sim, eu concordo, existe um excesso, existe muitas dando vezes um papel para a dança que ela não tem. Por exemplo, de profético, de batalha espiritual, de místico e tal. Dança é uma liturgia, uma expressão artística, é uma forma de louvar a Deus, e ela tem o seu papel e tem o seu lugar. Sim. E esse pastor, né, amado, eu respeito. Ele deve ser uma pessoa bem culta, né? Até pelo modo de falar, que olha as senhoras que estão dançando na igreja com sensualidade. Eu acredito que a sensualidade está nos seus olhos, pastor, porque você pode ter certeza que para uma senhora que ama a Deus, estar com liberdade dançando, é realmente uma expressão de ousadia que talvez o senhor não tenha. Mas, bispo, né? eu já fui. Mesmo que aconteça, né? Pode ser que aconteça, que a pessoa esteja com sensualidade, pode ser que aconteça. Sim, mas também pode ser que aconteça que o pregador esteja pregando com sensualidade, o pregador, o missionário. Existem igrejas que não têm bom senso para usar o ministério de dança. Eu concordo. Né? Mas existem igrejas, eu tenho amigos, por exemplo, tem uma igreja em Novo Hamburgo chamada Catch the Fire. Os pastores são meus amigos desde muitos anos atrás. Eles têm um ministério de dança belíssimo, que já venceu vários concursos de dança secular lá no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Tá. E é belíssimo. Então, assim, existe uma forma bela de fazer, organizada, com seu papel e tudo mais, bem fundamentada teologicamente. Infelizmente o tempo é curto. Rafa, manda aí as considerações. Considerações finais. Debates. A dança do TikTok. Infelizmente tem um minutinho só pra gente concluir. Obrigado. Minutinho. Eu quero só ler aqui 2 Samuel 6:20, que foi a resposta de Davi quando ele dançou com liberdade pro Senhor, pra Deus, né? Agora falar, não pode ter isso ou aquilo. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, que era filha de quem? De Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante da serva de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Só que Davi disse, eu acredito com todo respeito à sua esposa, né? Mical, eu fiz isso diante do meu Senhor, que me escolheu em lugar de teu pai, de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel inteiro. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei, aí ele termina falando, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. E quantas servas de quem você falou, serei honrado por elas. Faça a palavra de Davi, as minhas palavras, aquele que respeito, quem concorda ou não concorda, mas ainda mais me humilharei, vou me tornar desprezível, me adorando, buscando ao Senhor com toda forma de liberdade, em nome de Jesus. Boa. Bispo, quem quiser te encontrar, às vezes a pessoa que tem uma academia, quer saber mais sobre esses projetos. Sim, temos o site, né? O site praiseciadedança.com.br, que é o site da companhia. Praise de Dança. praiseciadedança.com.br, que é o site da nossa companhia de dança. Lá tem a escola de dança, tem os cursos. Tem rede social, senhor? Tem @praiseciadedança e do Zoidense, @Zoidense Gospel. E eu tenho um presente pra você, dá tempo? Vamos lá. É o meu livro lá, meu Deus. Acabei de... Ó, esse é o meu livro. Que chique. Soltou aqui. A Conquista do Monte das Artes. Que chiqueza, meu irmão. Caramba. Tem uma caixinha, pastor. Isso aqui, ó. Obrigado. Muito obrigado. Bom. E ele foi lançado no Japão agora em agosto. E ele fala exatamente sobre esse estudo da dança, da arte na Bíblia. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Estou dando de presente para vocês com muito carinho. Tem uma chave aí, tem um
Legal. Acho que quebrou essa partezinha aqui. Não, quebrou não. Soltou. Pode ir. Tiago, obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Pastor César, Bispo John, foi um prazer. Eu gosto de dançar, mas eu não sei. Eu sou péssimo dançarino, mas eu sou a favor da dança como expressão artística, litúrgica e tudo mais, desde que a gente esteja bem fundamentado na palavra e ela não roube a centralidade da adoração a Deus. Quem quiser te achar, te encontrar, nas redes sociais, você me acha como Thiago Alicerce. Thiago Alicerce, @Thiago Alicerce no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Threads, onde tiver rede social que eu tiver, tá assim, Thiago Alicerce. Maravilha. Bom, felizmente nosso tempo é curtíssimo demais. Eu quero agradecer tanto ao John. Que livro top, uma caixa bonita, muito obrigado, bonito, parabéns. Bonito. Eu fico por aqui, mas volto às 14h com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.